Bom dia, produtores, amigos, agricultores, colegas, aqueles que nos escutam no programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese. Bem, os assuntos da semana que temos aí, as colheitas avançando, o trigo aí já começando o seu forte nas regiões mais altas, onde estão vendo algumas produtividades boas, variando aí acima de 100 sacos, 120 até 130, aqueles que foram usado tecnologia, com sementes certificadas e que foram bem tratados e bem condicionados. E no preço que está ocorrendo agora, vem chamando a atenção a remuneração, até mesmo em relação ao milho, pois algumas pessoas, alguns agricultores que plantaram milho safrinha, aonde usaram alta tecnologia, chega a custar até R$1.000 por alqueire as sementes. O trigo tem se mostrado uma condição de rentabilidade até um pouco melhor para quem colheu menos do que 200, 180, 200 sacos de milho por alqueire. Então o trigo está tendo uma remuneração um pouco melhor em relação aos custos de milho safrinha de alta tecnologia. Vendo que alguns milhos de safrinha, aqueles que não foram aplicados fungicidas ou que não estejam bem adaptados a essas condições, tiveram produtividade muito abaixo das esperadas, em função principalmente das doenças que ocorreram no ciclo de desenvolvimento da cultura até o seu fechamento para a colheita. A perspectiva de preço para o trigo, para aquele que quiser aguentar, tínhamos falado em alguns programas, alguns analistas pensam que até dezembro a remuneração deve ser bem melhor. Aqueles que aguentarem até essa condição para o trigo, deve ocorrer a nível de balcão, talvez um preço mais remunerador, em torno de R$40 a saca, mais ou menos. Por que isso? Por causa da seca, a menor produção. Na Argentina, a seca nos Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, na região do Cáucaso. Mesmo que alguns estoques, a perda é significativa nessas regiões. E também o excesso de chuva para as áreas de milho e trigo na região da Ásia, onde esse excesso tem estragado a condição de desenvolvimento e produção do produto. Bem, o milho, já estamos na época de zoneamento de plantio, mas é lógico, nós estamos aí com um clima bem seco, que não era previsto aí o El Niño antecipando, vindo mais cedo, não é o que está acontecendo, então foi mudada toda a perspectiva. Tem previsão de chuva agora para o dia 18 de setembro, mas mesmo com o solo seco que nós temos aí, dependendo de uma chuva que seja 20 ou 30 milímetros, talvez não seja suficiente para voltar a umidade do solo para condições de plantio. Uma chuva de plantio estaria acima, sim, de 15 milímetros, mas na condição seca agora e alta temperatura, aconselho o produtor a fazer sim a dissecação depois de uma chuva dessa, mas não o plantio, até que se volte a umidade certa para que se faça a condição de semeadura da cultura de verão, no caso agora que estamos aí já em período de plantio do milho para a nossa região. Lógico, sabemos que muitas culturas migraram para a soja em função da remuneração alta que está tendo, principalmente feijão, arroz, milho, e aí a própria Secretaria da Agricultura viu uma condição de aumento de plantio da própria soja no estado do Paraná, em função desses preços remuneradores. Agora, por que a soja está nesse preço remunerador? Ela não está dentro da realidade. O que acontece é o seguinte, com o milho, o trigo, está mais ou menos dentro da realidade. Com essa seca nos Estados Unidos, essa queda de produção, altas temperaturas, mesmo a soja tem as suas perdas. Na região dos Estados Unidos está girando em torno de 20%, até 30% e algumas piores condições que a lavoura está enfrentando por lá. O que não é tão agravante, pois até pelas últimas chuvas que nós tínhamos anunciado aqui lá na região dos Estados Unidos, houve sim uma recuperação dessas lavouras. Agora o milho lá, com certeza, perdeu entre 30% até, estão se falando agora em 40% de perda. O que também é remunerador para a safra de verão, o milho de safra. Então as perspectivas que temos é que provavelmente para a safra de verão deve ser tão remuneradora ou mais remuneradora que a próxima safrinha do ano que vem. Tem aí algumas empresas já fazendo alguma campanha de venda de insumos para a safrinha. Aqueles produtores que tendem a plantar e que vê a sua perspectiva com relação à sua região, suas condições edafoclimáticas, vem a condição de remuneração e produção do milho safrinha lá no seu planejamento.
e também nas boas condições de adquirir alguns produtos, pois sabemos que com esse aumento de custos, aumento de preços e aumento também do dólar, alguns insumos devem ficar um pouco mais altos. Alguns pacotes são interessantes, outros não. Cabe ao produtor analisar e ver qual é a melhor condição para adquirir esses insumos para o próximo plantio de safrinha. Bem, temos também a previsão, alguns falam que para o ano que vem a própria semente de trigo vai ser mais procurada e deve ter um preço um pouco amargo para o próximo ano. Bem, estamos vendo aí, falando algumas semanas sobre o aumento do preço dos alimentos. E isso vem a calhar com relação às dificuldades que temos de plantio, pois o produtor sabe como é que é plantar, rezar para chover, rezar para parar de chover e para fazer as condições para parar de ventar, para poder fazer as aplicações de defensivos ou não que precisa. Então a dificuldade do produtor está aí no preço dos produtos que estão sendo vendidos para o consumidor. Isso deve para mostrar o quanto o produtor tem que ser valorizado e sua dificuldade para produzir alimentos, pois na escassez está aí a resposta dos preços em função da pouca oferta e a procura que se mantém com o crescimento da população e também com o aumento do ganho da população com relação ao poder aquisitivo, onde procura se alimentar mais e melhor. Bem, e pensando nisso e falando sem produtor, temos aí o grande agravante aí com relação ao Código Florestal, o que está virando uma palhaçada do governo com relação a ganhar voto. Porque eles falam e batem na tecla que 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar, o que é uma mentira. Porque quem produz feijão em grande escala, quem produz arroz em grande escala, é o médio grande produtor. O pequeno produtor, ele sim produz alimentos, mas mais olerícolas, alguma coisa mais dimensionada à sua localidade, à sua propriedade e ao seu mercado que tem em volta. 70% é um pouco furado, tem que levar em consideração a produção das maior consumo de alimentos que aqui, carne, quem produz feijão. O Rio Grande do Sul, grande produtor de arroz nas suas várzeas. Então o governo está tentando proteger para ganhar voto. O que ele interessa é voto e se perpetuar no poder. E com isso, o que está acontecendo? Estamos aí de novo, uma canetada, um canetaço da presidente Dilma, voltando tudo atrás, depois de 13 anos de estudo, das condições técnicas, também da Câmara e do Senado, que é o atual representante do povo, que é o mais legítimo representante do povo, que escolheu e fez o Código Florestal, acertou dentro das possibilidades, dentro da técnica, com essa escadinha que tinha, e aí o canetaço da presidente Dilma, pensando só nela. Não sei, mas me parece que voltamos ao tempo da ditadura com essas situações, pois vale a imposição dela. Por quê? Porque, vamos lembrar, na campanha dela, ela assinou uma carta com os ambientalistas, que era compromisso dela proteger o meio ambiente. Então, em vez dela cuidar de saúde, cuidar de estrada, logística, está cuidando de 10 metros de rio aqui, 20 metros ali, 30 metros lá. Eu acho que esse não é importante, não era o foco. Ela tem muito mais coisa para fazer do que ficar se impondo uma decisão somente dela, unilateral. Quando a decisão unilateral desagrada a todos, está aí produtor rural. Nós não sabemos qual atitude tomar e nem como fazer, pois se não for votado essa medida provisória até o dia 8, caímos de novo na ilegalidade e cai por terra todas as negociações e todos os estudos que foram feitos em função do gosto da presidente. Por isso as eleições estão aí, falamos e alertamos ao produtor, principalmente aquele que depende da agricultura, cidades pequenas que dependem da agricultura. Olhe o seu candidato que defende a agricultura, que defende a produção rural, pois estamos aí com aumento de preços em função dessa própria dificuldade em relação ao clima. E aí temos saída para onde? Qual o custo das coisas para hoje para se abrir uma nova terra, para produzir em pastagem degradada? Tem muito? Tem. Dá para abrir? Dá. Mas qual o custo disso? Como bancar isso? Que jeito e que forma? Quem vai financiar? Hoje o dinheiro está ficando um pouco curto, as coisas estão meio caras, as terras estão caras. E com essas terras caras, ela vale 1.500 sacos, 1.200 sacos? Vale. Está tendo quem paga? Dificilmente. Acho que os compradores estão aí um pouco receosos de fazer aquisições de terras em função dos altíssimos preços
e também sabemos que na condição que vivemos hoje, com máquinas a um preço absurdo e insumos subindo, há um descrédito com relação aos filhos ou nossos filhos na manutenção da atividade agropecuária das nossas propriedades, em função de que é instável, de que você está sendo cada vez mais impedido de produzir, com esses canetaços que vêm de cima para baixo, sem saber a realidade do mundo, com bilhões de habitantes aí e nascendo a cada ano, com previsões astronômicas aí de números, aonde temos que alimentar esse povo. E o setor produtivo é que tem salvado o Brasil, mas infelizmente ele é penalizado. Portanto, produtor, valorize seu voto, veja aquele candidato que luta pela agricultura e luta pelo agricultor e pela produção agrícola, pois ela é que tem mantido a economia como está. Bem, essas eram as notícias que nós tínhamos para a semana. Gostaria de agradecer aqueles que sempre estão conosco, sempre nos ouvem e também encontram na rua perguntando sobre e questionando alguns assuntos que a gente traz aqui para ser debatidos e falados com relação à agropecuária e agricultura. Muito obrigado.